Louvado seja Deus. Saúde a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Não vamos perder muito tempo não. Pode abrir em Lucas capítulo 19 a partir do primeiro versículo. Lucas 19, a partir do primeiro versículo. Todos acharam? Lucas 19, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, está escrito dessa forma a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. Amém. Louvado seja Deus. Uma passagem bastante conhecida de todos os irmãos, onde um cobrador de impostos, ele queria ver Jesus de qualquer maneira, e Jesus vinha caminhando naquela multidão, e todos aqui sabemos que uma pessoa que tem uma estatura mais baixa, ela não consegue ver se tiver muitas pessoas na frente dela, pessoas de uma altura maior. Mas esse homem, ele se esforçou ali naquele momento. Ele se esforçou para trazer o intento do seu coração, a sua felicidade aos seus olhos, porque ele não conseguia ver. Muitas das vezes você quer ver algo, você quer ver Jesus numa situação, uma situação que você está passando, uma dificuldade que você está passando. Hoje, se fosse por minha vontade, eu estou muito triste, muito entristecido por algo que aconteceu na minha vida. Mas uma coisa é certa: o inimigo da minha alma não vai prevalecer nem na minha vida e nem na tua. Não vai. Não vai. Põe essa fé nesse Deus verdadeiro que nós buscamos a cada dia. Ele intentou hoje com aquele que eu amo. Eu amo o meu filho. Eu amo a minha esposa. E o inimigo usar o seu filho contra você. É muito difícil de você ver uma coisa dessa e se alegrar ainda no Senhor. Mas eu estou aqui, porque o Espírito de Deus é comigo. E esse homem ali, ele se esforçou para subir naquela árvore ali. Nós vemos aqui que ele, no versículo 3, e procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Todos sabemos que nós servimos a um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Jesus não presumia que Zaqueu ia subir naquela árvore. Jesus já sabia que Zaqueu ia subir naquela árvore.
Como Ele sabe do nosso intento, do nosso coração, o que vamos fazer. Nada está oculto ao Senhor. Ele contempla a vida de todos, sem exceção, porque Ele não faz acepção de pessoas, se é baixo, se é alto, pouco importa para Deus, mas Ele vai em socorro daquele que necessita. Se ele é um cobrador de impostos, se as pessoas falam que é um pecador, se as pessoas falam para você, pelo seu comportamento, por suas palavras, por sua dificuldade, ou até por você não fazer parte daquelas pessoas, se eles falam para você, você é de tal forma, você é um pecador, isso não importa para Deus, porque em tudo Deus vai ver o seu coração, aquilo que está dentro do seu coração, para fazer o quê? Aquilo que é necessário para a salvação eterna na sua vida e na vida da sua família. E nós vemos a dificuldade desse homem, mas ele não mediu esforços. A figueira estava ali, ele subiu em cima dela e viu Jesus. Quando ele viu Jesus, Jesus também olhou, ia passando, olhou para ele e pediu para ele descer, porque hoje havia salvação, a salvação havia chegado na sua casa. Quantos de nós estamos caminhando hoje por caminhos que muitas das vezes se parecem difíceis, como foi hoje para mim. Chegou um momento de eu colocar dúvidas no meu coração a respeito dessa situação, porque uma coisa é certa, quem aqui tem filho, quem tem filho aqui, sabe que o seu filho é valoroso para você, como Jesus foi valoroso para Deus, quando Ele desceu aqui para nos resgatar desses pecados que nós tínhamos. Tem um versículo lá na frente, onde Deus fala dessa forma: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Que ele tem alegria nele, por tudo que ele fez. Ele obedeceu, em tudo ele obedeceu. Mas nós não estamos isentos das coisas que estão aí fora, principalmente as potestades do mal, principalmente a tristeza, principalmente as feridas, que às vezes os ferimentos abrem rupturas em nossa alma, em nosso ser, que fica difícil de você controlar essa situação. Mas ao mesmo momento que você sofre esses ataques, nós sabemos que existe um Deus que vela por mim, que vela por você em todas as situações. E passado 2 horas desse acontecimento, as coisas se acalmaram e voltaram ao normal. Mas o nome do Senhor foi glorificado em todos os momentos, porque o meu ser queria falar de uma outra maneira, mas o Espírito queria falar de outra maneira. O Espírito queria trazer salvação para o meu filho, não eu me igualar àquilo que o inimigo colocava na boca dele ou no coração dele. Isso é muito importante, irmãos. Diante de uma situação constrangedora, diante de uma situação de humilhação, ou diante de uma situação em que você tem direito, você acha que tem direito de responder à altura, de falar qualquer coisa, ou então de provocar uma situação onde a pessoa se sinta até humilhada, mas você tem que fechar a sua boca, você tem que calar e deixar Deus agir, porque como Jesus está falando aqui para Zaqueu, que nessa noite há salvação na sua casa, na sua família. Você vê que ele não mediu esforço. Nós devemos não medir esforços a cada dia, para que a obra do Senhor seja completa na nossa vida. Tem que ser dessa maneira, não tem outro jeito. Nós não podemos andar por caminhos. Quantos caminhos aqui Zaqueu andou? Quantas vezes eu acho que ele chegou na pessoa e foi cobrar o imposto da pessoa, a pessoa não tinha, e ele pegou alguma coisa dela que era valiosa para ela, mas ele pegou porque ele era o cobrador de impostos. Quantas pessoas ele prejudicou? Mas nós vemos aqui abaixo, no versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, versículo 7: e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Nós vivemos em um mundo
Em um mundo globalizado, nós vivemos em um mundo onde a notícia, ela está rápida demais. Quando você ouve, quando você pensa em abrir seus olhos, você já ouviu uma notícia que veio da China, que veio dos Estados Unidos, que veio de qualquer lugar. Então essa rapidez faz com que muitas das vezes nós fiquemos atordoados diante de tantas informações que chegam aos nossos olhos ou chegam aos nossos ouvidos através de muitos aparelhos, através de muitos meios de comunicação. Mas a única comunicação que nós conhecemos por servir Jesus Cristo é ouvir o Espírito Santo de Deus, aquele que fala comigo, fala com você aí onde você está, e ele fala a verdade, porque ele é um Espírito de justiça, é um Espírito que anda em linha reta, é um Espírito que te responde naquele momento que você está em aflição, como respondeu para mim hoje, nesta tarde de hoje. E eu digo para os irmãos, essa dor foi passando. E para confirmar ainda mais aquilo que o Senhor coloca no nosso coração, a responsabilidade que Ele coloca no coração, simplesmente, eu cheguei ali fora e o meu irmão Alex, eu estava ouvindo o hino e ele chegou lá e falou assim, era 7h20, 7h30 já. Ele falou simplesmente para mim assim, o pastor me ligou e falou para você levar a palavra hoje. É assim, irmãos, é assim. O inimigo ele pode intentar contra a minha vida e contra a tua vida. Agora o plano de Deus na tua vida e na minha vida tem que ser completo. Ele vai se realizar. Mas eu tinha que subir aqui. Eu jamais poderia chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu não posso. Ai, pastor, estou tão triste. Aconteceu tal coisa na minha vida. Não. Levantar a cabeça e crer nesse Deus maravilhoso que existe. Ele existe e é por isso estamos aqui nesta noite de hoje. Nós não estamos aqui para brincadeira, nós não estamos aqui porque é um parque de diversão, não. Nós estamos aqui porque existe um Deus verdadeiro, fez uma promessa para mim e para você. Ele falou para mim e Ele falou para você, filho, pode andar no caminho que tem algo esperando por você lá na frente. Eu sou o dono da vida eterna e eu tenho essa promessa na tua vida. Você pode vir que eu vou te receber de braços abertos. Agora, não desista, não olha para a circunstância. Zaqueu não olhou para a circunstância, talvez ele tenha olhado, como é que eu vou fazer, mas força espiritual dentro dele e subiu na figueira. Jesus não chamou ele porque ele subiu na figueira, Jesus chamou ele porque já havia de chamar ele, e esse esforço que ele fez foi aquilo que deu um resultado para ele positivo, porque ele viu Jesus. Esse intento que nós temos no coração de servir a Jesus todos os dias é o que nos deixa de pé diante das situações difíceis que nós encontramos a cada dia. A cada dia nós encontramos isso, todos os dias. Eu glorifico a esse Deus maravilhoso que nós servimos, porque em todos os momentos Ele tem olhado por nós, em todos os momentos Ele tem nos tirado daquela situação onde parece que ela é um confronto, onde ela parece que as coisas vão ficar piores, e Ele vai lá e nos tira com essa paz, nos tira com essa graça, que depois nós olhamos para trás e pensamos assim, só Ele pode fazer isso em nossas vidas. Eu fico pensando, quantos lares estão aí acabados, quantas famílias estão destruídas, quantas coisas estão acontecendo nesse mundo, porque falta de Deus, porque quando há Deus, quando há o Espírito Santo de Deus, Ele segura na minha mão, Ele segura na tua mão, e não deixa a gente escorregar, não deixa a gente cair, Ele põe a gente de pé e fala, pode andar, eu sou contigo, eu vou quebrar as barreiras que estão na tua frente, e você vai receber a vitória lá na frente. Não importa se você está, nos vícios, não importa se você está nas drogas, se você está no álcool, se você está na prostituição, isso não importa, porque Zaqueu é um cobrador de impostos. Zaqueu é uma pessoa que eu acho que aterrorizava as pessoas, porque ele chegava lá com os soldados lá e falava, cadê o imposto? Eu não tenho, então toma as coisas dele, toma o filho, toma isso, toma aquilo. Não, em tudo, chegou a hora dele, como chegou a nossa hora. Chegou aquele momento onde o Espírito Santo de Deus fala ao teu coração.
Ele fala, quando você está em dificuldade, o Espírito fala para você: tenha calma, tira essa ansiedade, que nem o nosso irmão estava falando aqui. Tira essa ansiedade que está no teu peito, no teu pensamento. Tira esse pensamento que você tem, achando que as coisas já estão indo dessa maneira. Não estão. Deus vai resolver. Ele vai colocar um caminho ali direitinho. E eu creio na providência de Deus, porque eu vou chegar em casa hoje mais tarde e o meu filho vai sorrir para mim. Ele vai sorrir para mim, porque o inimigo não vai fazer isso na minha família, e comigo também não vai fazer. Bem assim é na tua vida aí. Você tem que crer nesse Deus maravilhoso. Ele vai trazer alegria na tua vida. Nós não servimos a um Deus para perecer. Nós não servimos a um Deus porque a palavra do Senhor diz: a tempestade pode durar uma noite, pode vir raio, trovão, mas quando é de manhã está aquele sol maravilhoso e Ele vai alegrar a tua vida, porque Ele é maravilhoso. Louvado seja o teu santo nome. No versículo 8: e levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Estamos falando aqui nesse versículo de arrependimento. De repente Zaqueu, quando a salvação chegou, quando Jesus chegou através do seu Espírito até Zaqueu, o arrependimento adentrou o coração de Zaqueu. E Zaqueu não olhou para o dinheiro, Zaqueu não olhou para a riqueza que ele tinha, ele não olhou para isso. Ele simplesmente falou: Senhor, o que eu fiz de errado, perdoa o que eu fiz de errado, porque eu vou restituir aqueles que eu tirei deles. Há salvação para todos. Se você nesta noite de hoje, principalmente você que está me assistindo aí, se você tem algo para falar para alguém, alguma coisa que você se arrependeu, algum perdão que você tenha que pedir, hoje é a noite de você fazer isso. Hoje é a noite de você chegar lá e falar assim: me perdoa em nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo que isso venha ocasionar em você uma coisa muito grande, de você falar assim: eu não posso, mas o Espírito pode por você. Eu estava vendo um testemunho essa semana, e a jovem, eram duas irmãs. Eu até olho aqui para a Arielle, que é a irmã dela, duas irmãs, e uma das irmãs começou a sair na noite, a outra não. Uma começou a sair na noite, e vai para lá, vai para cá, tal. De repente a família está assistindo televisão em casa, quando viu a foto dela na televisão, tinha sido morta com 8 facadas no pescoço. Tá, tudo bem. A irmã entrou aquele sentimento de vingança no seu coração, se juntou com marginais e outras pessoas e foi descobrir quem era para se vingar. Mas de repente, alguém chamou ela para a igreja, e ela foi para a igreja. Quando chegou na igreja, ela recebeu o Espírito Santo de Deus. E depois, sabe o que ela fez? Ela ia indo na rua, e uma das que tinha matado a sua própria irmã vinha vindo de lá para cá. Sabe o que ela fez? Ela parou a moça que tinha participado daquilo que foi difícil para ela ver, a morte da sua irmã. E ela, sabe o que ela fez? Ela simplesmente falou de Jesus Cristo para aquela pessoa. É assim que é a nossa vida. Sentimentos de vingança, sentimentos de frustração, sentimentos de dor, isso são coisas de nós mesmos. Somos seres humanos, somos pessoas que pensamos, somos pessoas que olhamos as coisas, somos pessoas que programamos, planejamos as coisas, mas nós podemos fazer o que quiser, porque Deus é aquele que faz conforme Ele quer sobre a minha e sobre a tua vida todos os dias. Louvado seja o teu santo nome. Aqui no versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Você vê que versículo maravilhoso. Jesus veio buscar e salvar o que está perdido. Talvez você esteja aí nesse banco aí com um problemão. Eu não conheço o seu problema, mas talvez você sentou aí hoje
pensando dessa maneira: que Deus é esse? Que eu estou cheio de problema, eu estou cheio de conta, eu não sei o que eu faço mais da minha vida, o meu casamento está indo embora, o meu emprego está indo embora, a minha vontade, aquilo que eu desejo não é satisfeito na minha vida, é tudo ao contrário. Mas eu digo para você aqui, nessa noite de hoje, tem jeito para a sua vida, tem jeito, há mudança, algo chegando na tua vida, algo chegando para o teu coração, e esse algo é o Espírito Santo de Deus, aquele que, sabe, te dá força para você estar aqui hoje, para ouvir essa palavra, te dá força, te dá essa certeza que algo vai acontecer na tua vida. O seu esforço não é em vão, as suas orações não são em vão, aquilo que você todos os dias fala com o Senhor no teu secreto, lá sozinho, você e Ele, você fala: Senhor, faz tanto tempo e não chega e não vem, e eu estou quase perecendo, Senhor, eu acho que eu vou desistir. Não desista, continua lutando, não desista, continua lutando, porque esse é o Deus que Ele veio para buscar aquele que está enfermo, aquele que está doente. Ele não veio para o rico, ele não veio para aquele que não tem problema, ele veio para mim, veio para você. Talvez você esteja sentado aí hoje e pensando assim: o pastor está falando esse tipo de coisa aí porque ele não está na minha pele, ele não está na minha vida. Não, se você tem o seu marido em casa, está acontecendo algum problema com o seu filho, isso pouco importa para Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Hoje é um culto de milagre, hoje é um culto onde você tem que pensar que só o milagre quem faz é Jesus Cristo, mas ninguém faz o milagre. Eu garanto para vocês, se nós não tivéssemos essa promessa de salvação sobre nossas vidas, nós não estaríamos aqui. Eu principalmente eu não estaria, mas eu sei que tem uma promessa, e eu sei também que aquele que me prometeu, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Vai fazer. Muitas das vezes nós caminhamos em situações, acontecem situações conosco, onde nós pensamos dessa maneira: onde está Deus que deixa isso acontecer na minha vida? Onde Ele está? Ele está aí bem do teu lado, através do Espírito Santo de Deus, Ele está aí do teu lado. Sabe o que está faltando em nós, meus irmãos? O que está faltando em nós é um pouco mais de compreensão espiritual. Nós temos que ter esse entendimento espiritual em esperar no Senhor. Nós até louvamos, nós lemos a palavra, tem que esperar no Senhor. O Senhor não é aquele que você chega aqui, empurra Ele contra a parede e fala assim: você tem que fazer agora. Ele não vai fazer. Ele vai fazer no tempo dele. Ele vai fazer no dia que você estiver preparado. No dia que você estiver preparado. Um dia eu fui e perguntei para o Senhor: por que o Senhor esperou 50 anos para me escolher? Por quê? 50 anos, aceitei Jesus com 50 anos. Por que eu não aceitei com 20, com 10, com 15, com 30, com 25? Por quê? Simplesmente por isso, eu não estava preparado. Então há uma preparação. Deus está preparando o teu coração. Deus está preparando coisas boas para chegar até você. Deus está preparando algo na tua vida que você nem imagina. Você tem que crer nessa promessa. Essa promessa ela é verdadeira. É como se eu estivesse vendo ela perante os meus olhos. Perante os meus olhos. É difícil, irmão. É difícil. É difícil você todos os dias olhar para o alto e falar: Senhor, me ajuda. É difícil, mas uma coisa é certa: se nós não nos ampararmos naquele que tem uma promessa sobre as nossas vidas, se nós todos os dias não nos lembrarmos principalmente que somos dependentes da vontade dEle, se nós não lembrarmos disso, meu irmão e minha irmã, nós vamos perecer na caminhada. Então essa palavra hoje vem
para alertar você e alertar a mim também, que existe um caminho, existe uma verdade, existe uma vida que se chama Jesus Cristo, existe uma direção, existe algo que está preparado para você, mas só você vai pegar, ninguém vai pegar no seu lugar. Se o seu nome é Antônio, você vai pegar o que é seu, você não vai pegar o do outro de maneira nenhuma. E se você hoje derrama as suas lágrimas aqui neste lugar, se você derrama as suas lágrimas aqui neste lugar hoje, pode ter certeza que o lenço que você enxuga as lágrimas, ou o pano, ou a mão que passa no teu rosto, que tira essas lágrimas, elas não estão colhendo as tuas lágrimas, porque o Espírito do Senhor, Ele já está colhendo as tuas lágrimas, e a providência já está sendo preparada para essa situação. É assim que eu vejo daqui de cima, desse altar, desse púlpito. Muitas mulheres aqui nessa congregação, nesta noite de hoje, como sempre, as mulheres são maioria, sempre. Sempre. Por que as mulheres são maioria? Porque eu creio sempre assim, que as mulheres têm mais entendimento daquilo que Deus tem preparado do que os homens. E elas vão fazer o que? Elas vão ajudar, principalmente se o marido não está aqui. Ah, você não está, mas eu estou orando por você. Ah, eu sei que você está fazendo coisa errada, eu estou orando por você. Você vai ser transformado. Você não vai ser dessa maneira como eu falei hoje para o inimigo. O meu filho que Deus me deu, Ele me deu. Ele não me deu para fazer parte desse mundo, e não vai fazer, nem que eu tenha que dar a minha vida. É assim que eu vejo a fé, é assim que eu vejo a nossa vida. Se ela não for dessa maneira, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Porque Zaqueu, quando ele olhou aquela multidão e percebeu que Jesus vinha junto com a multidão e que ele não ia conseguir, ele tomou uma atitude. Talvez nessa noite de hoje aqui, você tenha que tomar uma atitude, você tenha que mostrar para essa situação, mostrar para esse problema, que ele é tão pequenino igual a um grão de mostarda, porque ele está crescendo na tua vida, crescendo no teu coração, e não é dessa maneira que Deus quer. Mostra para esse problema, mostra para essa dificuldade o tamanho do teu Deus. Deus maravilhoso, porque eu só estou aqui hoje, porque Deus é na minha vida. Se não fosse, eu não estaria. Louvado seja o teu santo nome. Vou ler de novo o versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a vontade do Senhor sobre a minha e a tua vida. Um dia andávamos perdidos, mas quando conhecemos a palavra, quando conhecemos a promessa de Deus sobre as nossas vidas, nós cremos e nós caminhamos por fé. Nós não caminhamos pelaquilo que os nossos olhos veem, nós caminhamos por fé, porque se não fosse por fé, nós seríamos abatidos. E se nós estamos de pé, é porque existe uma promessa e ela vai ser cumprida sobre as nossas vidas. Então você que entrou aqui nesta noite de hoje, pensando que Deus te esqueceu, pensando que Deus não está olhando para você, pensando que os acontecimentos vão fazer você perecer, porque Deus não te ouve. Ai, mas eu falo todo dia com Deus, Ele não está me ouvindo, as coisas estão indo de mal a pior na minha vida, Deus não está fazendo nada. Engano seu, minha querida e meu querido, Deus está fazendo tudo. Só que eu e você servimos um Deus não de metade. Nós não servimos um Deus que, parece até que o pastor falou essa palavra aqui, nós não servimos um Deus que é uma pizza que se parte em 8 pedaços. Nós servimos um Deus que é inteiro. Ele não vai te dar um pedaço. Quando Ele colocar na tua mão assim, ó, vai ser tudo, não vai ser um pedacinho não, para você ficar olhando, está faltando ainda. Não, é tudo que Deus vai fazer. Então nós agimos dessa maneira, e se nós continuarmos agindo dessa maneira,
vai haver transformação na tua vida, vai haver transformação na tua casa, vai haver transformação na tua família, porque a palavra de Deus hoje ela é verdadeira aqui neste lugar, nesta noite de hoje, não para nos contentarmos, não isso, para que nós prossigamos, para que nós continuemos marchando, para que nós continuemos marchando e caminhando em direção à salvação, marchando e caminhando. Mas tem problema, eu estou andando, tem dificuldade, eu estou andando, a vida está dessa forma, eu estou marchando, eu estou caminhando, a vida está desse jeito, está difícil, Senhor, está difícil, eu estou marchando, eu estou caminhando, eu estou andando, eu não parei, eu estou caminhando. É assim que é a nossa vida, caminhando e marchando, de cabeça erguida, porque o general dos exércitos é aquele que nos coloca de pé e nos faz caminhar. Essa é a direção que Deus nos dá nesta noite de hoje. Não fique de cabeça baixa perante uma situação, não fique, levante os seus olhos, pense no alto, pense naquilo que Deus tem preparado para você, pense nisso, e a vida ela vai mudar, a situação ela vai mudar, eu creio dessa maneira. Por um momento eu me entristeci hoje, mas eu sei que a alegria vai chegar, eu sei que vai chegar. Esse Deus verdadeiro, esse Deus que faz com que eu acredite nisso, é uma coisa que está dentro da gente. Nós temos que manifestar essa fé. Como manifestamos a fé? Manifestamos a fé através da dificuldade. Você está em dificuldade, Deus vai prover, Deus vai fazer, Ele vai resolver a situação. Não existe impossível para Deus, tudo é possível para aquele que nós cremos. Então é assim que nós vamos caminhar. E que nesta noite de hoje o Senhor através do seu Espírito, adentra o seu coração aí onde você está, traga mais ação do Espírito sobre os nossos corações. Não fale para Deus nunca que é impossível, que não vai dar, que não vai fazer. Principalmente as mulheres que aqui estão nessa noite de hoje. Se você soubesse o valor que você tem para Deus, porque quando Jesus foi nascer, Ele não nasceu do homem não, querido, Ele nasceu foi de você. Foi de você que Ele nasceu de uma mulher, Ele não nasceu do homem. Foi assim que Ele nasceu. O Salvador, Ele nasceu foi da mulher. Não teve participação do homem, não teve. Foi assim que Jesus nasceu. Então sinta-se agraciada por ter esse favoritismo de Jesus Cristo sobre a tua vida, porque senão ia precisar do homem, mas não precisou do homem, precisou só da mulher. E Deus vai apagar tudo aquilo que não condiz com a vontade do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Que Deus nesta noite de hoje conduza o teu coração. Que Deus ilumine os teus passos grandemente. Que ao sair daqui nesta noite de hoje, você saia sabendo que você tem uma luz. Ela não se apagou, ela não vai se apagar. Esse Deus maravilhoso, Ele acende a luz e deixa ela acesa. Acesa para quê? Para quando os outros olhar para você e falar assim: tem algo diferente naquela pessoa, naquela mulher, tem algo diferente que eu não consigo ver o que é. E esse algo é o Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.